Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. O prazo para emissão ou regularização do título eleitoral termina em 8 de maio para quem quiser votar na eleição de 6 de outubro deste ano. Para falar sobre esse assunto, conversamos hoje aqui em Contextualizando com a assessora de comunicação do TRE de Alagoas, Flávia Gomes de Barros. Bom dia, Flávia. Bem-vinda aqui ao nosso Contextualizando. Bom dia. Bom, o que é que pode acontecer, o que é que deve acontecer com quem não for votar? Primeiro, ele não consegue, a pessoa, a cidadã não consegue emitir o passaporte ou regularizar, não é empossado em cargo público. As pessoas que querem ingressar na instituição de ensino superior, elas também ficam impedidas sem a certidão de quitação eleitoral. Pode dar um cancelamento no CPF e isso aí causa alguns problemas, inclusive no recebimento de benefícios do governo federal e uma série de pequenas ações do cotidiano do cidadão que exige a certidão de quitação. Bom, finalmente, quais são os documentos necessários para tirar ou regularizar a situação do eleitor? Para fazer o alistamento eleitoral, que é o primeiro título, só precisa de um documento oficial com foto e o comprovante de residência. Os jovens de 16 a 18 anos podem apresentar esse comprovante no nome dos seus responsáveis. Para regularizar o título, primeiro precisa pagar a multa, porque quem está com o título cancelado é por ausência em 3 turnos de eleição, sejam eles consecutivos ou não, paga a multa e aí com os mesmos documentos, identidade e comprovante de residência, solicita a regularização. Existem muitos casos de perda total do título, gente que deixou de votar e abandonou. Tem muita gente que tem o título cancelado e não sabe, E aí deixa 10 anos, vai protelando e não sabe que está com o documento cancelado. Como o título não é um documento que tem validade, as pessoas precisam procurar o TRE para renovar. Então, eles só lembram que precisa estar quito com a Justiça Eleitoral no momento que precisa da certidão de quitação. Então, tem muita gente aqui em Alagoas, quase 350 mil alagoanos que estão com o título cancelado e o TRE acredita que muitos deles nem sabem que isso está acontecendo. E como é que o cidadão pode saber, ou a cidadã, naturalmente, se ele está ou não com o título cancelado? Pode fazer uma consulta no aplicativo e-Título, que é o aplicativo do TRE, pode ser baixado gratuitamente, tanto na plataforma iOS quanto Android, e também no site do TRE de Alagoas, tre-l.jus.br, vai lá no autoatendimento ao eleitor e consultar a situação. E quais são os locais disponibilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui de Alagoas para que a pessoa possa fazer a sua atualização do título ou tirar o primeiro título? No interior, todos os cartórios eleitorais, que estão espalhados aí nas 42 zonas eleitorais do interior, o atendimento é das 7h30 às 13h30 de segunda a sexta-feira. Aqui em Maceió, a gente tem o Fórum Eleitoral da Gruta, que fica ali ao lado da Equatorial, a Central de Atendimento já do Maceió Shopping e a Central de Atendimento já no Benedito Bentes. Aqui, desde março, a Presidência e a Corregedoria determinaram que o horário do atendimento seja das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. É possível fazer essa inscrição do eleitor ou regularizar o título de forma online? Desde o dia 8 de abril, o TSE ele limitou o alistamento eleitoral, ou seja, o primeiro título, de ser solicitado online. Por quê? Porque no momento que o cidadão vai requerer esse título, ele precisa coletar a biometria pela primeira vez. E aí o sistema ele dá um prazo de 30 dias para que essa pessoa procure os cartórios para coletar a biometria. Como de 8 de abril até o dia 8 de maio, que é o final do prazo, não teria tempo hábil, aí desde o dia 8 de abril só está podendo fazer a regularização, a transferência do domicílio e a alteração no cadastro através do site do TRE. Os eleitores que estão fazendo o alistamento eleitoral precisam procurar os cartórios. No caso de transferência do título de eleitor, qual é a documentação que o tribunal exige? Para fazer a transferência, é um documento oficial com foto e um comprovante de residência dos últimos 3 meses, ou seja, de dezembro, novembro e assim sucessivamente. Lembrando que tem que ser um documento como uma conta de água, luz, telefone, que tenha realmente validade. A gente está recebendo muita denúncia dos cartórios do interior de cidadãos e cidadãs que estão apresentando documentos de comprovante de residência falso.
A gente lembra que isso é crime e os cartórios estão informando ao Ministério Público que, posteriormente, vão informar a Polícia Federal e será aberto inquérito para investigar esses comprovantes de residência falsos. Então, precisa ter um comprovante de residência dos últimos 3 meses e um documento oficial com foto. Existem pessoas que têm mais de uma residência, mas o que é preciso justificar junto à Justiça Eleitoral o domicílio? O que é, finalmente, domicílio para fins eleitorais? Domicílio é onde você tem um vínculo, né? Onde você passa a maior parte do seu dia, do seu cotidiano. Aqui em Alagoas, a gente tem alguns casos de municípios que têm um número de eleitores muito próximo do número de habitantes. Isso é explicado porque algumas pessoas vêm para Maceió para trabalhar, para estudar, e não transferem o domicílio eleitoral para Maceió, onde elas passam o maior tempo. E alguns eleitores preferem voltar para os seus municípios no dia da eleição, porque tem um vínculo afetivo, é um momento de partilhar com a sua família, com seus amigos ali, aquela festa da cidadania. Então, esse domicílio eleitoral é onde você reside, onde você passa a maior parte do seu tempo. Bom, e as pessoas que estão com o título de eleitor em dia, mas não fizeram a biometria, elas vão poder votar? Elas podem votar. Quem está com o título de eleitor em dia, vota normalmente na eleição do dia 6 de outubro. Quem precisa procurar o cartório eleitoral para coletar a biometria são as pessoas que ainda não têm. Quem morava em outro estado, por exemplo, e veio para Alagoas, transferiu o título e não coletou a biometria em outro estado, porque aqui em Alagoas a gente concluiu o cadastro biométrico em 2012. Então, tem muita gente nesses 12 anos que veio para cá e nos seus estados não estava coletando a biometria. Então, essas precisam coletar, porque senão elas não vão conseguir ter o título regular. Mas aquelas pessoas que de 2020 até junho de 2023, foi quando esteve suspenso, né, a coleta da biometria em todo o país, elas votam normalmente, inclusive já votaram em 2020 e 2022 sem a biometria. Mas a orientação do Tribunal Superior Eleitoral é que quem tiver disponibilidade procure os cartórios, porque a coleta biométrica é mais uma etapa de segurança que o Sistema Eletrônico de Votação oferece. Bom, votar é colocado como um direito do cidadão, um direito da cidadã, mas há aquelas pessoas que são dispensadas de votar. Quais são essas situações? O voto é facultativo para aqueles eleitores entre 16 e 18 anos e aqueles eleitores acima de 70 anos. Isso não quer dizer que a Justiça Eleitoral não tem um carinho todo especial por esse público, né? Porque dos 16 aos 18 é o primeiro voto, é o voto da juventude, das redes sociais, de um engajamento mais tecnológico. E o eleitor acima de 70 anos é o que a gente chama de eleitor maduro. É o eleitor mais experiente, o eleitor que viveu as urnas de lona, todo o processo de transformação para o sistema eletrônico de votação. Então, a Justiça Eleitoral tem todo um carinho especial por esses dois públicos específicos, embora eles não sejam mais obrigados a votar. E a Justiça Eleitoral faz algum tipo de ação junto aos jovens, junto às pessoas mais idosas? A gente faz várias campanhas nas redes sociais de engajamento dos jovens, inclusive no último mês de abril a gente fez a Semana do Jovem Eleitor com um tuitaço que envolveu todos os TREs e o Tribunal Superior Eleitoral. A Escola Judiciária Eleitoral, através do desembargador Carlos Cavalcante, tem... Só nesses 2 últimos meses beneficiou quase 2.000 estudantes alagoanos com palestras. A gente vai aos municípios, junto aos estudantes, fala sobre democracia, sobre a participação feminina na política, sobre desinformação, sobre a importância do voto consciente, né, no objetivo de trazer eleitores mais conscientes e mais engajados para o processo político. E a gente tem para o eleitor maduro, a gente fez em 2022 uma campanha para que esses eleitores não desistam, né, da democracia, vão lá de novo votar, porque todo voto importa. Principalmente nas eleições municipais aqui em Alagoas, que a gente já teve pleitos decididos por 1 voto, 21 votos, 9 votos. Então, a gente está sempre lembrando, principalmente nas redes sociais, na TV e campanhas específicas na rádio, dessa importância do eleitor maduro. Qual tem sido a receptividade desse trabalho de vocês? Olha, tem sido muito bom, principalmente nas escolas. Os servidores do TRE que atuam com esse público mais jovem, eles são capacitados para isso, são professores universitários. Os jovens chegam na palestra
com um semblante meio que, ai, que chato, não queria participar, não queria falar sobre política, mas a gente envolve eles de um jeito que eles saem da palestra já querendo tirar o título pela primeira vez e querendo participar do processo eleitoral. Inclusive, marcam o tribunal nas redes sociais, tiram foto, e aí é isso que a gente quer, né? Trazer esse público jovem para a justiça eleitoral, para que eles atuem não apenas como eleitores, mas como fiscais da democracia. Bom, vamos agora a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com Contextualizando nessa entrevista com Flávia Gomes de Barros, jornalista que é assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. Comigo, a jornalista Flávia Gomes de Barros, assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Bom, Flávia, o que tipo de punição é previsto na legislação eleitoral para quem pratica um crime eleitoral? Olha, Quais são as punições? Ele vai desde o pagamento de multa, né? No caso dos candidatos eleitos, eles podem ter o mandato cassado através de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né, em último grau de recurso. E também, em alguns casos, eles podem até ser presos, né, quando há aquela decisão administrativa, que aí tem todo o inquérito, toda a investigação, e o crime eleitoral pode levar, sim, até a prisão. E quais são as formas de denunciar o crime eleitoral? Eles podem ser denunciados diretamente aos promotores eleitorais, que são os fiscais da eleição municipal, né? A gente vai viver uma eleição para vereadores e prefeitos agora em outubro, então o Ministério Público é o órgão fiscalizador, é quem está recepcionando as denúncias. E o TRE é o órgão julgador, é quem vai analisar e determinar quais serão as sanções e penalidades para essas pessoas que cometerem crime eleitoral. As denúncias podem ser feitas presencialmente nos cartórios e através do aplicativo da ouvidoria do Ministério Público Estadual. Esse ano é uma eleição municipal, então quem fiscaliza são os promotores estaduais. No caso das eleições gerais, quem fiscaliza é o Ministério Público Federal. Bom, não há como não falar na questão da violência, né? A pessoa denuncia um crime eleitoral, ela é passível de sofrer algum tipo de reação por parte do denunciado. Existe alguma forma de a pessoa fazer a denúncia anonimamente? Existe, tanto no aplicativo quanto nos cartórios eleitorais, essa denúncia pode ser feita com o sigilo do denunciante, né? É óbvio que para agilizar os trâmites e para ter toda a garantia do processo legal, o promotor e os servidores do TRE, eles vão ter que ter acesso aos dados pessoais, porque não tem como abrir uma ação de investigação sem os dados pessoais da pessoa que está denunciando, mas todo o trâmite da denúncia e do processo interno dentro do Ministério Público e depois na Justiça Eleitoral, eles são sigilosos, só quem tem acesso é quem tem acesso ao sistema de processos do TRE. Existe a disponibilidade de oferecer segurança à pessoa que faz alguma denúncia no contexto eleitoral? Isso aí vai depender da análise, né, da denúncia do Ministério Público e aí, posteriormente, o magistrado eleitoral, se for um caso muito grave, eu acho que a gente nunca teve notícia disso aqui em Alagoas, mas se foi um caso muito grave, certamente o juiz entrará em contato com a Secretaria de Segurança Pública para solicitar todo o apoio àquele denunciante no período determinado, enquanto durar a eleição, ou então um período que garanta realmente a segurança daquela pessoa. Bom, a gente reforça de que até o dia 8 de maio é possível se tirar novo título ou regularizar a sua situação eleitoral, né? Agora, o que é que determina mais o calendário eleitoral a partir de 8 de maio? Olha, a partir de 8 de maio, o TRE vai focar os seus esforços na logística e organização do pleito, né, de outubro. Então, a gente vai fazer todo o trabalho com as candidaturas. Em julho, até o dia 20 de julho, é o prazo final para que tenham as convenções partidárias. Então, os partidos vão começar suas movimentações internas para determinar quem serão os escolhidos até o dia 20 de julho. 15 de agosto é o prazo final para o registro das candidaturas.
Então, os candidatos escolhidos na convenção têm até esse prazo para poder apresentar suas candidaturas à Justiça Eleitoral, que vai iniciar o julgamento dessas candidaturas. 16 de agosto começa a campanha na rua, na internet, a campanha eleitoral em si. E em setembro aí tem a programação no rádio, na televisão, programa eleitoral gratuito, até a quinta-feira que antecede o pleito. E quais são as restrições para que os candidatos deem entrevista, principalmente em rádio e televisão, que são mais visados? As restrições são para aqueles que possuem mandato, né? A gente já estão com algumas restrições, aqueles que são prefeitos e vereadores não podem participar de uma série de ações públicas, inaugurações e entregas de habitações, de nenhum bem para o eleitor, mas geralmente é 3 meses antes da eleição. Então, se a eleição é em outubro, né? Então acho que é até 6 de julho, que as pessoas podem dar entrevistas. Embora que nas redes sociais, que é um canal que tem muita abrangência, eles podem apresentar suas propostas, falar diretamente com o seu eleitor, desde que não dissemine nenhum tipo de calúnia, difamação aos seus adversários e nenhum tipo de notícia falsa contra a Justiça Eleitoral. Quer dizer que não existem restrições à participação do candidato nas redes sociais? Nas redes sociais, não. Eles podem fazer, né, daqueles canais no Instagram, no TikTok, suas comunicações diretas com o eleitor até a quinta-feira que antecede a eleição. É como se fosse um canal direto de contato com o cidadão. Bom, uma preocupação da Justiça Eleitoral, que não é de agora, é de outras eleições também, é com relação à disseminação de notícias falsas, as famosas fake news. O que é que tem sido feito no caso do TRE de Alagoas com relação a isso? Desde 2018, na verdade, a Justiça Eleitoral está se organizando para enfrentar as notícias falsas e a disseminação de informações contra o processo eletrônico de votação, né? É uma campanha que foi orquestrada em 2018 e em 2022 a gente teve muito trabalho para poder garantir que a democracia realmente fosse estabelecida na eleição de 2022. A gente tem o Núcleo de Enfrentamento e Combate à Desinformação aqui em Alagoas. Ele é presidido pelo desembargador eleitoral Milton Ferreira Gonçalves e tem no núcleo integrantes da Polícia Civil, Militar, Federal, Ministério Público, Sindicato dos Jornalistas, Ordem dos Advogados do Brasil, que são as pessoas que vão fazer a análise das denúncias que chegarem de desinformação para o TRE. Lembrando que o TRE não se envolve tipo de denúncia candidato contra candidato, isso aí fica no âmbito judicial, né? Aquelas trocas de farpas, de acusações individuais contra a conduta dos que estão concorrendo no pleito, mas a gente atua sempre que houver algum caso de desinformação contra o TRE, contra a Justiça Eleitoral, contra o juiz eleitoral, que envolva o processo de votação. Então, esses eleitores podem mandar a denúncia para o núcleo, que a gente vai investigar e instaurar um processo também. E de que forma a Justiça Eleitoral exerce o controle e a fiscalização das redes sociais? A gente tem, né, assessores dos membros do tribunal que foram capacitados agora em março pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para atuar, inclusive, com a análise de vídeos e arquivos com inteligência artificial, que é o grande medo agora que a gente tem de enfrentar a desinformação com essa tecnologia, né? Mas os assessores dos membros do tribunal, o pessoal da TI, o pessoal da comunicação já foi treinado para poder analisar todo tipo de caso de desinformação que chegar. Inclusive, a gente conta com o apoio dos delegados da Polícia Civil e da Polícia Federal, que tem mais um aparato técnico, né, mais elaborado e mais próprio para fazer essa análise desse conteúdo. E qual é o tipo de punição que é previsto para quem infringe as normas eleitorais nas redes sociais? Olha, a primeira coisa que a gente faz é suspender o conteúdo, né? Depois a gente pede que aquele perfil ou aquele canal ele seja temporariamente bloqueado, para que a pessoa não tenha mais nenhum tipo de monetização do seu conteúdo, que aí já existe um prejuízo físico, financeiro no caso, e aí o Ministério Público abrindo a denúncia, a investigação, e aí essa pessoa ou esse candidato, ele pode responder, né, civil e criminalmente pela disseminação de notícias falsas
que pode acarretar o pagamento de multa que varia de até R$5.000. Então, a máxima que a gente tem notícia no Judiciário Eleitoral chegou a R$5.000. Alguns candidatos eleitos já foram penalizados por disseminar notícia falsa e perderam o mandato, inclusive um caso recente no TRE do Paraná. Essa é a punição maior para quando o próprio candidato infringe as normas em relação às redes sociais. Isso, quando há a constatação de que ele disseminou notícia falsa e ele foi eleito, né, ele teve um mandato cassado por conta disso. Bom, agora com relação a um trabalho específico que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas tem feito, que é o alistamento eleitoral nas comunidades indígenas. Você é uma pessoa que está à frente desse trabalho. Eu lhe pergunto, o que levou o tribunal a essa preocupação? Olha, a gente, acho que foi em março do ano passado, 2023, a Corregedoria e a Comunicação se sentaram com a preocupação da gente ter só aproximadamente 150 eleitores autodeclarados indígenas no cadastro da Justiça Eleitoral. Então, a gente resolveu mudar aquele cenário, chamamos a FUNAI para uma reunião, a superintendência aqui do governo de Alagoas, dos povos originários, através do Mainami, que é um grande parceiro nosso. E aí a gente pensou, como é que a gente pode chegar nessas comunidades indígenas? E aí, através desse olhar todo especial da gestão do desembargador Clever, né, quando assumiu a presidência, que pediu que a gente tocasse o projeto. Então, em dezembro do ano passado, o TRE iniciou o projeto Meu Título Indígena, fomos a Pariconha e a gente atendeu em 4 dias 690 indígenas de 3 etnias lá em Pariconha. E, recentemente, agora no mês de março, fomos a Porto Real do Colégio e fizemos a maior ação itinerante da Justiça Eleitoral, da história da Justiça Eleitoral, com atendimento de 1.019 indígenas, em apenas 4 dias. Um evento que foi pauta de várias matérias nacionais, inclusive a gente está com um espaço muito bom na TV Justiça para divulgar isso, porque nós somos o primeiro estado do Nordeste, a primeira Justiça Eleitoral do Nordeste que está tendo esse olhar especial para os indígenas alagoanos. Atualmente, o cadastro eleitoral tem 2.914 eleitores autodeclarados indígenas. E a gente, além de levar o atendimento, o alistamento, a gente faz também palestras de conscientização para os jovens, fala sobre candidaturas indígenas, sobre a cota, né, que provavelmente na próxima eleição geral já vai ter cotas para os candidatos indígenas, e para a importância de cada comunidade ter o seu representante, seja na Câmara de Vereadores, posteriormente na Câmara Federal, para que eles sejam devidamente representados, né? Eles são muitos, aqui em Alagoas nós temos quase 25 mil indígenas, de acordo com o último censo do IBGE, e não era justo a gente manter esse déficit histórico de tão poucos indígenas sendo atendidos pelo TRE. Então, essa gestão realmente abriu os horizontes para os povos originários aqui de Alagoas. Os resultados desse trabalho estão dentro do que vocês esperavam? Não, eles ultrapassaram o que a gente esperava, né? A gente não... Em 2 ações só, a gente conseguiu atender quase 1.700 eleitores indígenas. A gente queria chegar no patamar de 1.000 para poder começar a trabalhar com um calendário mais elaborado, com ações mais elaboradas a partir de depois dessa eleição. Só que o processo foi tão gratificante e os números foram engajando tanto dentro do próprio tribunal que a gente resolveu fazer outras ações e quando a gente termina já tem mais liderança indígena entrando em contato, pedindo para o TRE ir para a sua comunidade, porque eles se sentem muito carentes dessa atenção do poder público. Bom, temos apenas 1 minuto para você encerrar a sua participação aqui em Contextualizando. E eu gostaria que você emitisse uma mensagem para aquela pessoa que está desiludida em participar da atividade política através do voto. Olha, é muito importante participar da eleição, não desistir de votar,
porque é como uma reunião de condomínio, né? Quando você não comparece, as pessoas decidem por você. Então, no momento que você deixa de votar, você deixa que outras pessoas decidam o futuro da sua cidade, do seu país, de tudo, das suas pessoas que você ama. Então, é importante sempre acreditar na democracia e não desistir de votar. Ok, muito obrigado pela participação. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina por aqui. Um bom final de semana para todos.